Olá, meus queridos, meus amados irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal. Eu quero cumprimentar a você, a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha permanecer, que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo 24 e 25, está escrito: E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão difícil entrar no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amados, eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua preciosa, maravilhosa companhia. A você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na Palavra de Deus, que Deus te abençoe, te recompense pelos minutos e segundos que você tem cancelado os seus compromissos. Que Deus o abençoe. Queridos, os dois versículos em que lemos nesta oportunidade nos mostra que para ser salvo é necessário que haja um esforço, é necessário que haja uma dedicação, é necessário que haja transformação, mudança de vida, e nos mostra que a salvação não é fácil de se conquistar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui está conversando com o intérprete, com o doutor da lei. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus começa a mostrar a este homem que era necessário ele renunciar a algumas coisas. Jesus mostra para ele os mandamentos da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na época era aquilo que a lei determinava que o ser humano teria que cumprir para que herdasse a salvação. Louvado seja Deus. Eles viviam sobre as regras da lei e a lei teria que se cumprir. Louvado seja Deus. E Jesus começa a mostrar a este doutor da lei, a este intérprete da lei, os mandamentos que a lei determinava. Louvado seja Deus. Jesus começa a relatar a ele, a partir do versículo 18, o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Porque ele chega para Jesus e faz a Jesus uma pergunta: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus mostra para ele, louvado seja Deus, qual eram os mandamentos da lei. Hoje nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus, porque hoje nós vivemos pela graça. Nós não vivemos mais sobre o domínio da lei. Nós vivemos pela graça, somos salvos pela graça, não por merecimento, louvado seja o nome do Senhor, não por sermos 100% fiel ou digno de ser salvo, não. Somos salvos pela bendita pessoa de Jesus Cristo, por ter morrido na cruz para nos dar o direito de salvação, de vida eterna, servir a Ele de todo o nosso coração e andarmos na sua presença, porque o maior sacrifício Ele já fez pela minha e pela sua vida.
Por isso que eu volto a dizer que hoje somos salvos pela misericórdia, pela bondade e pela graça do Senhor Jesus em nossas vidas. E este homem começa a fazer a Jesus algumas interrogações, e Jesus disse a ele que para ser salvo, ele teria que renunciar ou teria que cumprir aquilo que a lei determinava. Louvado seja Deus. E ele chega para Jesus, quando Jesus dita as regras da lei para que ele cumprisse, ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus dá mais uma determinação para ele, ou uma missão que ele teria que cumprir. Teria que vender tudo, dar os pobres, porque ele teria um tesouro do céu. Mas aquele homem, após ele ouvir os ensinamentos de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, aquele homem se retira triste, cabisbaixo. Louvado seja o nome do Senhor, porque com certeza era um homem de uma boa reputação, de uma boa posição social, era um homem que tinha muitos bens. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus olha para ele e se viu o semblante daquele homem decaído, triste. Louvado seja Deus, porque Jesus mostra para ele que para entrar no reino do céu, ele teria que renunciar, ele teria que abrir mão de algumas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não é diferente, meus amados, nos dias de hoje. A gente quer servir a Deus, a gente quer andar nos caminhos do Senhor, mas a gente não quer abrir mão de algumas coisas que nos atrapalham, de algumas coisas que nos impedem a servir a Deus. A gente quer andar na presença de Deus, a gente até quer servir a Deus, mas na hora da gente abandonar, da gente deixar as coisas que impedem a gente servir a Deus, as coisas que nos atrapalham a nossa vida espiritual, a gente não quer abrir mão, a gente não quer deixar. Louvado seja o nome do Senhor. E para se servir a Deus, é necessário que a gente deixe, que a gente abandone, que a gente renuncie, que a gente diga não a algumas coisas que não visam com a santidade de Deus em nossas vidas. Precisamos ter vida transformada, vidas libertas. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que haja renúncia, esforço e dedicação para se servir a Deus. Se servir a Deus, louvado seja o nome do Senhor, é aquilo que Jesus disse: tem que negar a si mesmo para poder andar nos caminhos do Senhor. Jesus mesmo disse que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, as práticas deste mundo. Jesus não está dizendo que você não deve ser próspero. Jesus não está dizendo que você deve viver a vida inteira mendigando. Não. O prazer do Senhor é que você alcance seus objetivos. O prazer de Deus é que você seja um homem, uma mulher próspera na vida. Louvado seja Deus. Mas que as riquezas não tome, não preencha o lugar do Senhor Jesus Cristo. Porque tem pessoas que assim colocam os bens materiais acima da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava mostrando para aquele homem que não era pecado ele ter os seus bens materiais, mas que os bens materiais não preenchesse do seu coração, não tomasse o lugar da presença de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Após aquele homem ouvir as palavras de Jesus, pois diz a Bíblia que ele se retira triste, cabisbaixo. Jesus olha para a multidão e disse: quão difícil entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ainda mostra, no versículo 25, que é mais fácil